Caros irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro da segunda semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Espero que você esteja bem, esteja em paz. Amados irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos no Evangelho uma multidão que se sente atraída por Cristo, pela beleza do Evangelho, pela beleza da Boa Nova, pela pregação do Messias, mas uma multidão que se sente atraída também porque quer descobrir, quer ver de perto, quer tocar, quer ouvir esse homem que é capaz de caminhar sobre as águas, que é capaz de acalmar a tempestade, que é capaz de curar enfermidades, que é capaz de expulsar demônios. Quem é esse homem? As multidões vêm de todos os lugares. As pessoas estão sedentas, famintas. Em outro texto se dirá, como ovelhas que não têm pastor. Elas têm desejo de conhecer o Messias, de se aproximar do Mestre, para dar um sentido sobrenatural às suas vidas. Nós também, todos nós temos esse desejo de dar ao hoje um sabor de eternidade, de dar às coisas do tempo presente um sabor de eternidade. As multidões são atraídas pelo Messias. Elas querem conhecer quem é Jesus. Elas desejam conhecê-lo. Mas para conhecer Jesus não basta a inteligência, não basta a carne, não basta a cultura, não basta o estudo, não basta a preparação intelectual. É preciso um coração aberto. É preciso boa vontade. É preciso desarmar-se. É preciso abrir-se, esvaziar-se para acolher o Messias. E a multidão, portanto, caminha em busca deste Jesus. Todo ser humano deseja, tem fome de eternidade. Todo ser humano deseja encontrar o seu pastor. Alguém que lhe ame incondicionalmente, alguém que cuide de si incondicionalmente, alguém que lhe prenda cuidado de maneira incondicional. Descobrir que Jesus é este bom pastor que dá a vida por nós ovelhas. Que grande maravilha, que grande alegria. Certa vez eu escrevi em um dos meus comentários do Evangelho que se nós multiplicarmos 1 milhão de vezes o amor mais belo que você já experimentou, multiplique por 1 milhão de vezes o amor da sua mãe ou de um filho, ou o amor mais belo que você experimentou, multiplique por 1 milhão de vezes e você não chegará à altura, à estatura do amor que Deus tem por nós. Mas vamos então comentar trechos do Evangelho de hoje. Gostaria ainda de citar São Gregório de Nazianzo, que diz: como compreender este homem? Este homem que, sendo rico, se fez pobre, que, sendo ele pão da vida, passou fome no deserto, que, sendo ele juiz, aceitou ser julgado pelos homens. Como compreender este homem? Como entrar nesta beleza deste Evangelho, que não é uma palavra, que não é um livro
Mas o Evangelho que é alguém, é uma pessoa, é o próprio Cristo. As multidões famintas de eternidade, iam até Jesus. Nós também, famintos de eternidade, buscamos a Jesus. E diz o texto que ele curava aqueles que se aproximavam dele. E muitos caíam aos seus pés, pedindo cura, pedindo libertação para os seus males. Em Jesus está o equilíbrio por excelência. Em Jesus está a cura. Jesus é capaz de devolver o homem à sua condição de amizade com Deus anterior ao pecado. Jesus é capaz de devolver ao homem a paz que o homem tanto procura. E diz o texto, também os demônios se inquietavam diante de Jesus. Tu és o Filho de Deus? Os demônios gritavam, porque eles conheciam quem era Jesus. Caros irmãos e irmãs, o que podemos guardar deste Evangelho para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, nos colocar no meio desta multidão que reconhece que a vida sem Deus caminha para o nada. Que precisamos buscar Jesus e que esta busca é urgente para dar sentido à nossa vida, para dar sentido a tudo o que fizermos. Primeira coisa. Segunda coisa, é reconhecer em Jesus aquele que confere ao homem o perfeito equilíbrio. Nós muitas vezes nos desequilibramos e nos fragmentamos, nos dividimos, não conseguimos integrar a mente, o coração, o corpo, o espírito e caminhamos de maneira desintegrada. Jesus é o homem por excelência que nos integra, nos reintegra e nos devolve a vida verdadeira. E Jesus é aquele que expulsa o demônio. Evagrio Pontico, num certo comentário de um texto bíblico, ele diz que todos os dias nós precisamos expulsar um demônio da nossa vida. Todos os dias. O demônio da inveja, o demônio da ingratidão, o demônio da falta de humildade. Todos os dias um demônio precisa ser expulso de nossa vida. Qual é o demônio que você precisa expulsar hoje da sua vida? E dizia Evagrio Pontico, não acumule demônios, porque se acumular, depois como será possível limpar esta casa interior se ela ficar repleta de demônios? Santa Teresa dizia algo muito interessante nessa mesma direção. O homem que não reza se torna aos poucos semelhante a uma fera. E o homem que deixa por muitos anos de rezar pode tornar-se morada de demônios. Então o Evangelho de hoje nos ajude a pensar sobre isso também. Se temos que expulsar um demônio por dia da nossa vida, possamos pensar sobre isso hoje. O que é que nós precisamos modificar para viver bem a nossa fé, para sermos um sinal de luz para os outros, para ser sinal de alegria, para que ao nos aproximarmos dos outros possam dizer, que bom que você chegou, você me traz alegria, você me traz paz, sua presença me alegra, sua presença me lembra a bondade e o amor de Deus. Que durante o dia de hoje possamos transmitir esse amor, esta bondade de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia e que possamos permanecer na graça e no amor de Deus. Amém.